Quero parabenizar e agradecer a todos as panelistas. Realmente foram contribuições excelentes, um debate muito interessante. Também quero realmente agradecer ao ministro Herman Benjamin pelas palavras inspiradoras e também pela honra de publicar um livro juntos com ele. Realmente é uma grande honra para mim e para o meu colega Michael Westland também. E, finalmente, eu gostaria de cumprimentar todos os amigos e colegas no Brasil que estão assistindo. Eu sinto muita falta do Brasil e realmente gostaria de ficar com vocês em Brasília ou no Brasil. Mas, infelizmente, não tem. Eu vou continuar em alemão. Leider haben wir nicht mehr viel Zeit, Infelizmente, weil não dispomos mais de muito tempo. Teríamos condições de promover uma discussão muito rica sobre muitas perguntas, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu começo com um tema que também me interessa pessoalmente. Eu sou responsável no Ministério do Meio Ambiente alemão por algumas ações de proteção do clima que foram movidas contra o governo alemão. Eu gostaria de perguntar à professora Sabine Schlacke. A senhora deseja que a Alemanha aumente os objetivos de proteção do clima. Mas a senhora acha que o Tribunal Constitucional Federal alemão é a instância correta? Essa pergunta eu gostaria, por uma questão de justiça, fazer também ao senhor Sascha Müller-Krenner. Peço que cada um dos dois se atenha ao limite de 2 minutos. Muito obrigado, senhor Morgenstern. Essa reclamação constitucional, eu acho que 4 estão pendentes, foram apresentadas por pessoas físicas, agricultores, agricultoras, jovens, que invocam o direito à incolumidade física, que estaria sendo desrespeitado, mas também invocam o direito de propriedade assegurado pela Constituição alemã, pela nossa lei fundamental. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal define direitos fundamentais não apenas como direitos de resistência do indivíduo ao Estado, mas como deveres de tutela do Estado na implementação dos direitos fundamentais. Esse dever de tutela é aqui ativado pelos autores das ações de reclamação constitucional. Dizem que a proteção do clima prejudica o seu direito de propriedade ou o seu direito à incolumidade física. O Tribunal Constitucional Federal só reconheceu a violação de direitos quando as medidas do governo federal alemão foram inadequadas e inteiramente insuficientes. Então, existe aqui um limiar mínimo que não pode ser aquém do qual o governo não pode ir. Se isso acontece, o legislador se vê obrigado a constatar. Você, governo, não fez o seu tema de casa, precisa fazer mais. Então, este não é o caso na minha avaliação, e um tribunal de contenciosos administrativos também disse isso. Agora nós temos 55, no futuro teremos 65%, vamos elevar os índices. Então, eu acho que essa reclamação constitucional da qual eu falei vai ser rejeitada pelo Tribunal Constitucional Federal. Mas essas ações são interessantes, inclusive pela repercussão midiática.
Agora eu passo a palavra a Sascha Müller-Krenner. Nós também queremos verificar onde estão as fronteiras do Estado Ecológico de Direito. Nós não sabemos exatamente até onde a gente consegue implementar o conceito e onde não dá mais. Agora, Sascha Müller-Krenner, 2 minutos. Agradeço de coração pela oportunidade de poder falar aqui. Eu acho que as perspectivas da nossa ação são mais otimistas. Acho que nós temos boas chances de sucesso no Tribunal Constitucional Federal e nós achamos que o próprio tribunal vai, com a sua jurisprudência, diferenciar mais os instrumentos já existentes. Algumas partes alegam que o seu futuro econômico e a sua incolumidade física são ameaçados pelas medidas atuais. Uma segunda ação foi apresentada por pessoas que fugiram dos seus países de origem, do Nepal, do Paquistão, seu intérprete compreendeu bem, que vieram para a Alemanha. E essas pessoas argumentam que as suas condições de vida foram prejudicadas. Nós apoiamos essas duas ações porque nós achamos que a República Federal da Alemanha submeteu-se a deveres de direito das gentes, de direito internacional público. Nós temos agora uma nova lei de proteção do clima e a nossa avaliação é a seguinte, que as medidas tomadas pelo governo federal alemão são inteiramente insuficientes e inadequadas, em primeiro lugar, e que, em segundo lugar, há medidas que poderiam, sem dificuldade, ser tomadas e implementadas já em seguida para reduzir as emissões de CO2 na Alemanha, prestando-se, assim, uma contribuição direta para a sobrevivência de pessoas que tiveram de abandonar os seus países de origem. Eu só quero mencionar 2 tópicos. O fechamento das usinas movidas a carvão, das usinas elétricas movidas a carvão e a hulha. Um outro problema diz respeito à velocidade máxima nas rodovias alemãs. Nós não temos velocidade máxima fixada nas nossas rodovias e nós achamos que o Tribunal Constitucional Federal deverá obrigar o governo a tomar as medidas necessárias. No fim da ação, veremos, professora Schlacker, quem de nós vai ganhar, se a senhora ou eu. Nós também vamos discutir sobre isso. Eu poderia falar agora em nome do governo federal alemão, mas vou fazê-lo. Eu sei que numa dessas ações argumenta-se que existe um mínimo ecológico de existência, de sobrevivência, de subsistência. Eu gostaria de perguntar ao professor Rebenda como ele classifica isso em termos dogmáticos. Não temos tempo para tanto, mas o professor Wiski falou muito do tema da justiça. Um grande tema do governo será a justiça ambiental. Eu quero perguntar à professora Cristina Voigt. Eu gostaria de saber qual é a evolução dinâmica
em torno dessa concepção de justiça ambiental. Se me permite, eu quero fazer um comentário rápido sobre a discussão anterior. Não há ações apenas perante tribunais alemães, mas também temos ações correndo em cortes supranacionais, assim, no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Tribunal de Direitos Humanos, também nessas cortes nós temos ações. E há uma ação no Tribunal Europeu de Direitos Humanos que foi apresentada por crianças e jovens. Bem, com relação à pergunta pela justiça ambiental, aqui eu poderia dizer muita coisa. Sabemos há 2 dias o que vai acontecer na área do clima. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos com a presidência de Joe Biden. Justiça ambiental é um conceito complexo. Ele se refere à possibilidade de acesso aos tribunais. Eis uma coisa que é muito importante nos Estados Unidos da América, pois os estados da Federação Norte-Americana têm enfoques distintos e precisam encontrar uma linguagem comum. Os Estados Unidos não são membros da União Europeia, evidentemente. Por isso, nós precisamos discutir com eles e ver se a gente consegue as leis correspondentes. Senhor Visky? Não, senhor Kailua. Muito gosto. Eu fico muito contente em reencontrar o Lutz Morgenstein. Nós fomos colegas há alguns anos atrás e estou muito contente em nos rever. Lutz, a minha resposta é muito breve. Essa discussão é muito instigante, porque mas de momento a gente não sabe onde essa discussão vai levar. Mas no plano internacional, no plano do PNUMA, essa discussão é muito atual. A crise do Covid-19 nos mostrou que nós temos grandes problemas no tocante ao acirramento da desigualdade já existente nas sociedades. Se nós transferirmos isso a um plano mais geral, se essa crise da pandemia piorar, então podemos esperar que a ideia de justiça ambiental adquirirá maior importância no âmbito do Estado de Direito Ambiental. Há indicadores que são extremamente preocupantes. Parcelas da população que já estão desfavorecidas poderão sofrer ainda mais com a deterioração do meio ambiente. Então, essa discussão deverá aumentar. Eu acho que será uma discussão importantíssima, decisiva para o conceito de Estado de Direito Ambiental. Muito obrigado. Esse debate nós poderíamos também prorrogar por mais 1 hora, mas eu gostaria de falar de mais um aspecto. O promotor José Alexandre Massimino Mota é um exemplo de membros independentes do Ministério Público que são mais independentes do governo do que é o caso da Alemanha. Por isso, eu gostaria de formular uma pergunta ao juiz Peter Visky. O que o senhor pensa disso? Aqui existe quase que uma independência dos juízes. Esse conceito poderia ser interessante para a Alemanha. Afinal de contas, nós alemães poderíamos aprender muito com outros países.
se a gente vê que certas coisas funcionam melhor no exterior, por que não importar? Então, o senhor pensa desse conceito? Sr. Morgenstern, caros internautas, eis uma questão difícil sobre a qual eu não pensei muito ainda. Nós temos um sistema muito detalhado de divisão dos poderes, de separação dos poderes. Outros países europeus têm a figura do juiz instrutor de um processo que pode fazer sindicâncias que têm direitos para interferir na administração pública. Isso para nós alemães é uma coisa muito nova. Talvez eu pense em termos excessivamente tradicionais. Para mim, nós necessitaríamos de uma reestruturação organizacional. Naturalmente, o Ministério Público não é inteiramente livre de instruções, embora às vezes haja assim. Eu penso, por exemplo, em ações com uma conotação política mais forte. Por exemplo, quando se tenta combater o terrorismo de direita. Mas eu creio que nós deveríamos proceder a muitas reestruturações para colocar o Estado numa posição melhor. A independência dos juízes é importante, mas ela também só serve limitadamente à implementação do direito vigente, não mais. E isso nós temos que levar em conta quando pensamos no aperfeiçoamento, na sofisticação do direito atual. Eu sou cético, eu acho que não é fácil porque a nossa separação, divisão de poderes é muito sofisticada, equilibrada, detalhada. Eu não vejo uma vantagem direta. Nós temos as organizações ambientalistas que têm um direito hoje quase irrestrito à fiscalização do Estado. Um Ministério Público independente teria de ter competências muito maiores ainda. Não sei se isso pode prosperar no curto prazo. Muito obrigado. Eu achei essa ideia muito interessante. Nós temos que pensar esses problemas sempre a partir do objetivo. E, quem sabe, na Alemanha, o instrumento da ação coletiva movida por uma associação ambientalista pode produzir o mesmo efeito. Temos muitos temas, poderíamos falar muito ainda, mas nós temos que terminar. Eu gostaria de formular uma pergunta à professora Katrin Zengerling e à professora Ana Flávia sobre acordos de livre comércio. Quero chamar a atenção que há muita movimentação. Nos últimos dias, os ministros das relações exteriores se encontraram. Eles se encontram regularmente para falar sobre a diplomacia em prol da defesa do clima, da proteção do meio ambiente, em acordos de livre comércio, e há uma intenção de fortalecer esses mecanismos. Isso é um conceito muito interessante. Eu teria amado continuar essa discussão. Acho que vai haver mais discussão. Posso dizer aqui apenas o seguinte: há discussões em curso, há consultas
na área da proteção das florestas, mas eu não quero dizer demais, não quero me antecipar demais e não quero me antecipar, sobretudo, a Michael Westland e ao ministro Herman Benjamin. Agradeço de coração pela participação de todos que participaram, a todos os internautas, a todos os palestrantes. Infelizmente, não podemos atender a todas as perguntas, levar em consideração todas as perguntas, mas estão convidados para encaminhar as perguntas para a embaixada. Nós encaminhamos as perguntas aos destinatários e às destinatárias. Muito obrigado da minha parte. De encerrar, eu, como perceberam, permaneci praticamente mudo durante todo o evento, exatamente porque o intuito é exatamente ouvir os pontos de vista dos outros autores do nosso livro. Em resumo, eu acredito que este é um debate sobre o Estado de Direito Ambiental que está apenas no seu começo. E aqui, algo interessante, porque nós pegamos de empréstimo a concepção do Estado de Direito, que ela em si é ainda muito controvertida, e a trazemos para o direito ambiental com um novo título, Estado de Direito Ambiental, e no processo de importação, nós não temos como nos livrar das dificuldades e complexidades teórico-dogmáticas da concepção de origem. Ou seja, as dificuldades são dobradas. Importamos uma concepção recheada de dificuldades, de incertezas, para uma nova disciplina jurídica, o direito ambiental, e quando esta concepção chega, é abraçada por um outro universo de novas dificuldades. Em conclusão, o que nós podemos dizer é que este debate extremamente rico está no seu início e está sempre sendo realizado de uma forma incompleta, porque certamente em 5 anos nós teremos o Estado de Direito Ambiental, é a esperança, com as suas fronteiras, mas também o seu conteúdo muito melhor definido. O importante, como tudo no direito, é manter, de um lado, a perspectiva realista, não esperar das concepções jurídicas que operem de forma milagrosa, mas, ao mesmo tempo, manter um espírito de abertura, de otimismo. Ou seja, que essas novas concepções, apesar das suas imprecisões e outras dificuldades que apresentam, podem dar uma contribuição, não apenas teórica, mas concreta aos objetivos pretendidos. E no caso aqui, como disse muito bem a professora Cristina Voigt, é o desenvolvimento ecologicamente sustentável, ou sustentável. Então, eu termino agradecendo a todos. Vejam que nós passamos 30 minutos, 34 minutos do tempo original, e é um privilégio enorme ter um grupo tão seleto de especialistas
o meu colega Peter Visk, saindo direto de uma sessão de julgamento, ainda completamente paramentado. Eu até fiquei na dúvida se eu ia me paramentar ou não, mas preferi ficar apenas de terno e gravata. Mas é uma alegria ver este compromisso de todos com este objetivo comum, que é produzirmos um direito que não apenas é dogmaticamente adequado, mas que tem a capacidade de entregar à sociedade aqueles objetivos que são incorporados pela norma, ou seja, a efetividade do direito. Nós, do direito ambiental, temos este grande desafio, a efetividade. Não é um direito que fica nas mãos das vítimas apenas, com um caráter dispositivo. Brigo pelos meus direitos, se quiser. Não. É um direito que depende profundamente para a sua implementação da sociedade civil organizada, do próprio Estado, porque, ao final das contas, os bens protegidos não pertencem a ninguém individualmente, mas à coletividade como um todo e às gerações futuras. Eu termino, então, aqui, agradeço a todos, mas muito especialmente ao nosso tradutor magnífico, o Peter Neumann, conhecido de todos, pelo esforço e a energia no seu trabalho, é visível, ele faz tudo isso com muita alegria e com muita qualidade. Então, agradeço muito ao Peter Neumann. E também aos meus colegas Michael Westland e Lutz Morgenstern. Perceberam a tristeza no semblante do Lutz por não estar aqui no Brasil. E nós também temos tristeza manifesta, repito, Lutz, por não contar com a sua presença e da sua família aqui ao nosso lado. Eu desejo a todos uma boa noite, no caso, os colegas europeus, alemães, a nossa querida Cristina Voigt está na Noruega, o Arnold Kraihuber está na Áustria, eu imagino que está na Áustria ainda e não em Nairobi, e os outros que estão na Alemanha. E aos brasileiros, uma boa tarde para todos. Então, muito obrigado, declaro encerrado o nosso evento.